Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a série de Taylor, tá? A série de Taylor tem o seguinte formato: f de x é igual a um somatório de n igual a zero, ou seja, então começa em zero e vai até o infinito, tá? F na enésima derivada, que a gente quer saber, não está elevado na n, tá? A gente quer saber a enésima derivada em um centro A, tá? O A é o centro da série de potências, como está sublinhado aqui, vocês podem ver, tá? Então, seguindo, isso daqui está dividido por n fatorial, que multiplica x menos a elevado na n, tá? Uma observação que é muito importante é o seguinte: é necessário sempre verificar o intervalo de convergência, tá? Outra observação importante é que eu vou utilizar o site do Mathway, que ele vai nos ajudar a resolver um exemplo sobre a série de Taylor, tá? Então, outra coisa que é importante vocês saberem é que o nosso AN é igual a F na enésima derivada, tá? De A, divididos por quem? Por N fatorial, tá? A gente vai utilizar isso aqui que está circulado aqui, tá? Por vocês, onde eu estou passando o cursor do meu mouse, tá? A gente vai utilizar agora no exemplo, tá bem? Vou colocar o exemplo aqui pra gente, só um pouquinho. Então, seguindo, gente, o nosso exemplo é o seguinte: determine a série de Taylor de f de x igual a cosseno de x em torno de a igual a π. Então, o centro é π, tá? Lembra ali do AN que eu falei antes de pausar o vídeo para colocar o nosso exercício? É o que a gente vai fazer agora, ó. A gente vai pegar quando o n for zero, então vai ser a índice zero. Vai ser igual a quem? A f de π, tá? A gente não vai derivar aqui, porque o n é zero, tá? Sobre zero fatorial. No lugar do n, eu estou substituindo por zero. Tá? Isso vai ser igual a quem? Quem é a nossa f? Cosseno de x. Tá? Então, a gente vai colocar cosseno de π, porque a gente quer saber em torno de a. O a é igual a π. Tá? Isso aqui vai ser dividido por quem? Zero fatorial. Zero fatorial é 1, tá, gente? Cosseno de π. Ah, eu não me lembro como é que é. A gente pode utilizar o Mathway para resolver também, ó. O cosseno, a gente pode digitar aqui, ó. Escreve cos, tá? Usando o teclado. Abre parênteses, seleciona o π aqui, fecha parênteses e clica aqui, ó. E aí ele vai avaliar pra gente. Deu menos 1, tá? Então, a gente sabe que o cosseno de π é menos 1. Então, menos 1 dividido por zero fatorial é menos 1, tá, gente? Porque zero fatorial é igual a 1, tá? E agora, se eu quiser saber o nosso A quando n for 1, então vai ficar o A índice n, A índice 1, tá? Isso vai ser igual a quem? Agora, se a gente vai começar a derivar, f, a gente vai derivar uma vez, o 1 aqui, tá? Onde, ó, aqui, A índice 1 significa que a gente vai derivar uma vez, de π dividido por quem? N fatorial, tá? Só que esse n fatorial, gente, ele vai virar, ele é o nosso 1 fatorial, como uma coisa do zero aqui. Então, isso vai ser igual. Quem é a derivada do cosseno, gente? É menos seno. Então, vai ficar menos seno de π, tá? Divididos por 1 fatorial. Gente, o seno, a gente sabe que é no y e o cosseno é no x. Então, não existe seno de π. Então, isso aqui vai ser zero, tá? E ele existe, perdão, ele é zero, tá? Esse é o seno de π. 0 dividido por 1 fatorial continua zero, tá, gente? Agora, o nosso A, índice 2, quando o n for 2, então, vai ser f, duas linhas, tá? De π. Agora, a gente vai derivar o menos seno, tá? Sobre 2 fatorial. Isso vai ser igual a quem? A derivada do seno é cosseno. Como a gente tem o menos na frente, vai ficar menos cosseno de π, tá? Dividido por quem? 2 fatorial. Cosseno de π a gente sabe que é menos 1. Então, menos 1 com menos na frente do cosseno é 1. Dividido por quem? 2 fatorial. Tá? Vírgula. Agora, quando o n for 3, então vai ficar a índice 3 é igual a f, 3 linhas, tá? A gente está derivando 3 vezes agora de π, tá? Aqui. E agora, 3 fatorial. Isso é igual a quem? A derivada do cosseno é menos seno. Mas como a gente tem o menos cosseno, vai ser o quem? Vai ficar seno
de π, tá? Divididos por 3 fatorial. Seno de π é igual a zero. Então, a gente mantém o zero aqui. Agora, eu vou fazer quando n for 4. A índice 4 é igual a F. Aqui você não precisa botar 4 linhas, gente. Vocês abrem um parênteses e escrevam 4, tá? E aqui vocês coloquem o π divididos por quem? 4 fatorial. O professor vai entender quando vocês colocarem esse 4 aqui como na F. Ele vai saber que vocês estão derivando 4 vezes. Isso vai ser igual a quem? Gente, a derivada do seno é cosseno. Tá? Cosseno de π. Divididos por quem? 4 fatorial. Isso vai ser igual a quem? Menos 1 divididos por 4 fatorial. Então, note o seguinte, gente. Que quando a gente chegou no n igual a 4, a gente voltou. Se a gente seguir resolvendo agora para n igual a 5, n igual a 6, a gente vai repetir os mesmos valores. Só vai mudar o 4, o 6, o 5 ali. Tá? Mas note o seguinte. Quando sempre o n é ímpar, dá sempre zero. Tá? E isso já é um indício para nós escrevemos lá sobre na série de Taylor. Tá? Eu vou apagar aqui, vocês vão entender um pouquinho melhor. Só um pouquinho. Então é o seguinte, gente. A gente tem o cosseno de x, né? Lembra lá da série de Taylor. Foi falar no início do vídeo como é que era o formato. Então ficou cosseno de x. O primeiro termo é quem? É o menos 1 que a gente encontrou, né? O segundo deu zero. Tá? O terceiro deu mais 1, que multiplica x menos π, tá? Elevado em quem? Na 2, divididos por 2 fatorial, mais 0, menos 1, tá? X menos π, elevado em quem? Na 4, não é fatorial, fatorial é só embaixo, no denominador, que é 4 fatorial, tá? Então, se eu estivesse seguindo, a gente ia parar daqui, né? Se eu estivesse seguindo, o nosso, quando o n fosse 5, ia ser 0, porque o ímpar estava dando sempre 0, tá? Sempre estava dando 0, vocês notem isso. Se a gente fosse fazendo par ali, ia ficar mais, tá? 1, que multiplica x menos π, elevado na 6, divididos por 6 fatorial. Por que eu sei que é positivo? Porque é o seguinte, o primeiro par, quando o primeiro par do n, que é o 2, né? O número 2 é par, deu positivo. Então, o segundo deu negativo, no caso, o 4. Então, o 6 vai dar positivo. Tá? Então, com isso, a gente consegue escrever o nosso A índice n, tá? Que a gente vai substituir direto. Vocês vão ver agora aqui, tá? Só um pouquinho. Então, assim, gente, a gente tem o cosseno de x é igual ao somatório de n igual a zero, ainda tem infinito, na nossa f na enésima derivada, no centro a, dividido por n fatorial, que multiplica x menos a elevado na n, né? Isso aqui é a nossa série de Taylor, tá? Aqui está a nossa f de x e aqui a continuidade da série de Taylor. Então, isso aqui vai ser igual a quem, gente? Vai ser igual ao somatório, tá? De n igual a zero, ainda até o infinito. O nosso f, essa parte que está sublinhada em vermelho, é o nosso a índice n, que a gente vai encontrar agora aqui, ó. Isso aqui é muito importante você saber, né? Você tem que se dar de conta com os termos que a gente achou, utilizando o a índice n, substituindo o 0, o 1, tá? Porque aqui, quando deu menos 1, foi quando a gente fez o a e o índice 0. Então, ou seja, o n era 0. Aqui era o A1. Aqui era o A2, tá? Aqui era o A3 e assim por diante. Aqui era o A4, tá? Então, aqui o n valia 0, 1, 2, 3, 4, tá? Assim foi sempre aumentando o n. Então, é o seguinte, como é que vai ficar? Notem que está sempre dando positivo e negativo nos pares, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, menos 1 elevado na n mais 1, porque com isso eu vou ter os sinais positivo e negativo, tá? Que multiplica quem, gente? Multiplica x menos π, tá? Ele vai multiplicar o x menos π. Espera aí, gente, que deu uma travada aqui no meu mouse, tá? Vamos ver se ele voltou. Agora ele voltou, tá? Perdão. Então vai ficar x menos π. Notem que o nosso x menos π está elevado na n, tá? Mas notem que quando a gente só dá o n aqui, é sempre par, ó. 2,
4, 6. Então, vai ser 2 que multiplica n, tá? O zero a gente não vai interferir, porque deu zero, né? Tá? Então, isso tudo aqui tá dividido por quem, gente? Tá divididos por 2n fatorial. Por quê? Porque a gente tem par, par e par aqui, ó. 2, o 4, o 6, tá, gente? Então, é isso. É isso daqui, a série de Taylor, tá? Agora, onde é que a gente vai aplicar o intervalo de convergência? Nessa parte aqui, ó, que eu tô sublinhando, circulando aqui de vermelho, tá? A gente vai aplicar nessa parte aqui o intervalo de convergência, tá? Então, vamos lá. Só um pouquinho que eu vou apagar aqui pra gente ter um pouquinho mais de espaço. Então, seguindo, gente, é assim que vai ficar o intervalo de convergência. A gente vai ter limite de n tendendo ao infinito de módulo de an mais 1 divididos por an, tá? Dentro do módulo. Isso vai ficar igual a quem, gente? Como é que a gente vai fazer? Fica igual ao limite de n tendendo ao infinito. O nosso an, a gente sabe, né? A gente escreveu em vermelho ali no somatório, tá? Antes de vir para essa tela aqui, tá? Aí no lugar do n, a gente vai colocar n mais 1, tá? É coisa simples. Nos outros vídeos a gente fez isso várias vezes, tá? Colocando n mais 1, tá? Se você não se lembra, vocês olham os vídeos passados que vocês vão se lembrar, tá? Então vai ficar montado dessa maneira aqui, ó. A gente vai ter menos 1 elevado na n mais 2, que multiplica x menos π, elevado na 2n mais 2, tá? Divididos por 2n mais 2 fatorial. Isso está dividindo o nosso an, que foi o que a gente obteve usando lá, tá? O nosso an, que é igual a f na enésima derivada no centro a, divididos por n fatorial. Tá, gente? A gente obteve, a gente achou ali, tá? Essa parte de baixo é o nosso a índice n, que a gente obteve antes. E no numerador, né, é só o com n mais 1. No lugar do n, a gente vai colocar n mais 1, tá? Então, isso vai ficar de que maneira, gente? Isso vai ficar assim, ó. Notem que a gente tem divisões de frações. Como é que a gente resolve ela? Elas mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Notem que aqui embaixo, aqui nessa parte em vermelho aqui, ó, que eu tô aqui tem o seguinte, eu abri os termos, tá? Utilizando as regras de potências, tá? E coisas. Se vocês não se lembram, aconselho vocês a darem uma olhada, tá? Então é o seguinte, quando a gente abre, a gente pode simplificar o seguinte aqui, tá? Como? Notem, esse 2n mais 2n fatorial, a gente consegue simplificar ele com aqui, tá? Menos 1 elevado na n, a gente consegue simplificar com menos 1 elevado na n aqui, tá? Menos 1 elevado na 1, a gente consegue simplificar com esse 2 aqui, tá? Ainda vai ficar 1 aqui. X menos π elevado na 2n, a gente consegue simplificar aqui, tá? Por quê? Porque aqui ele está multiplicando e aqui ele também está multiplicando, mas estão dividindo ambos, tá? Se vocês multiplicar tudo com isso aqui, ele vai ficar dividindo um com o outro, tá? Então, gente, a gente acabou simplificando todo a nosso AN, tá? Então, feito isso, o que a gente vai obter agora? A gente vai obter o limite de n tendendo ao infinito, tá? Do módulo de menos 1, que multiplica x menos π elevado na 2, foi o que sobrou no numerador, tá? Vocês podem ver ali. E dividido por quem? Por 2n mais 2, que multiplica 2n mais 1, que foi o que sobrou no denominador, tá, gente? Então, agora a gente vai pegar essa parte que eu vou sublinhar de azul aqui, ó, essa parte aqui que eu estou sublinhando de azul, e vamos colocá-la no Matway, tá, gente? Então, eu vou apagar aqui para a gente escrever melhor, tá? Só um pouquinho. Então, gente, vamos aqui para o Matway. A gente vai escrever aquela parte que eu tinha circulado em azul aqui no Matway, tá? Então, a gente vai selecionar limite, que está aqui, tá? Aqui a gente vai colocar n, e depois a gente vai entender o infinito, tá? Estou utilizando o teclado também, tá, gente? Para colocar os termos. Agora a gente vai abrir o módulo, tá? Clicamos nessas duas aqui. Onde está o cursor do mouse, aqui é o módulo, tá? Tem que clicar duas vezes para abrir e fechar o módulo, tá, gente? Agora a gente vai selecionar a divisão, tá? No denominador a gente tem 2n mais 2, tá? Fecha parênteses, abre parênteses novamente, 2n mais 1, tá? E fecha parênteses. No numerador, a gente tem o seguinte,
a gente tem menos 1, abre parênteses, x menos π, o π está aqui, clicamos no π, fecha parênteses, para elevar a gente no 2, a gente clica aqui, tá? Elevar em qualquer potência, e clicamos no 2. E agora a gente clica aqui nessa flechinha. Aí ele vai abrir umas opções. A gente quer avaliar o limite, tá? Então, avaliando o limite, notem que deu 0, tá, gente? Quando dá 0, a série converge, tá? Quando dá 0, a série converge. Por que que a série converge? Porque o limite deu menor do que 1, tá? E o seguinte, como 0 é constante, ela vai convergir para todo x pertencente aos reais. Então, vocês podem colocar assim, ó, converge para x pertencente aos reais, tá? Porque o 0 é constante, tá, gente? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida nos comentários e até o próximo vídeo.